Bom dia, eu sou Fernando, mais uma aula de Geografia, alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Então nós vamos estar trabalhando, né, nessa apostila 3, capítulo 5, né, Geografia Geral. Nós vamos estar trabalhando o mundo contemporâneo, dentro de um contexto de nova ordem mundial. De uma forma muito significativa, nós vamos estar trabalhando questão ambiental no mundo. Então, nós vamos trabalhar alguns conceitos, algumas definições importantes que cercam todo o processo, né, do que fala sobre preservação, conservação, degradação ambiental, né? Questões muito pontuadas em várias discussões acerca de uma proposta de desenvolvimento sustentável. Nós vamos trabalhar no primeiro momento a questão da conservação. Então, muitas vezes as pessoas confundem conservação com preservação. Então, nós vamos ter o conceito de cada um desses temas. Quando eu falo de conservação, eu estou falando do momento em que você prevê um manejo, ou seja, você faz uma exploração dos recursos naturais, porém com todo um cuidado, baseado em pesquisas, baseado em levantamentos, né? A conservação diz que você pode explorar economicamente, sim, os recursos naturais. Porém, você deve obedecer todas as especificações de uma legislação vigente, tá? Ou seja, que está em vigor naquela região. Preservação é algo muito mais amplo. A preservação, ela vai impedir qualquer interferência humana, né? Então, existem áreas de preservação nacional, preservação mundial, ou seja, aquela área, ela vai ter que permanecer intacta, sem qualquer tipo de violação por parte do ser humano, tá? Então, são duas coisas completamente diferentes, né? Aí, por final, aparece o conceito de degradação ambiental, né? O que é degradar o meio ambiente? É você interferir, né? E a partir dessa interferência, você degrada, você vai acabar, você vai fazer com que o meio ambiente ele perca qualidade. Você vai desmatar, você vai queimar, você vai destruir. Consequentemente, você vai diminuir, né, a quantidade de vida no planeta. Beleza? Então, tá a diferença entre essas três questões muito claras. Né? Na conservação, diz que você pode explorar economicamente os recursos naturais. Porém, você tem que fazer o quê? Respeitar as leis ambientais da área onde você está explorando economicamente. Né? Preservação, você tem que manter aquele meio intacto, sem qualquer interferência do ser humano. Então, existem leis, né, que definem áreas de preservação nacional, onde o indivíduo não pode muitas vezes nem entrar, nem pesquisar, tá? Por exemplo, um caso meio claro de preservação é a região da Antártida, né? É uma área de preservação mundial. O que pode se fazer na Antártida, no máximo? Pesquisa. Mas você não pode promover nenhum tipo de exploração. Degradação ambiental é quando você interfere no meio,
E essa interferência, ela vai causar uma série de problemas, certo? Por exemplo, né, as queimadas, o desmatamento, né, a proliferação de poluição no meio ambiente. Todos esses casos são casos de degradação ambiental. Então, são 3 conceitos distintos, né, que foram bem colocados aqui. Aí aparece a questão do desenvolvimento sustentável. Então, esse desenvolvimento sustentável como está colocado aqui, ele foi definido no ano de 1987. Né? Então, ele é uma iniciativa da ONU, né, que nela indica a necessidade de atender às demandas presentes sem esgotar os recursos naturais do planeta. Ou seja, o que diz o desenvolvimento sustentável? Que o planeta ele pode se desenvolver economicamente, certo? Porém, nós temos que garantir recursos naturais, por isso nós temos que desenvolver de forma sustentável para suprir as necessidades futuras. Então, você vai explorar economicamente, né, uma determinada região, desde que você explore com responsabilidade para que você possa garantir que as gerações futuras tenham acesso ao consumo, ao bem-estar material, né, em tempos futuros. Então, o desenvolvimento sustentável diz que nós temos que, na realidade, preservar o meio ambiente, as tradições culturais e sociais dos nossos povos. Então, de uma forma bem simples, eles dão um aviso de que o planeta, se não trabalhado de uma forma sustentável, ele vai degradar. Os recursos vão se acabar e nós vamos ter problemas no futuro. Então aparece aqui, aparece a questão ecológica, suportável, viável, sustentável, equitativo, econômico e social. Vocês vão ver que existe uma interdependência em todos esses itens. Isso é um sinal claro de desenvolvimento sustentável. Se você quebra um desses itens, você vai estar causando, com certeza, impacto ambiental. Biodiversidade. A palavra bio quer dizer vida, ou seja, diversidade de seres vivos, né? E nós, brasileiros, podemos falar muito de biodiversidade, porque o Brasil é o país que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Aí aparece aqui os hotspots, né? O que são hotspots? Na realidade, são algumas regiões do planeta, né, extremamente ricas em biodiversidade, porém elas estão ameaçadas de destruição, segundo especialistas, né? E esses especialistas, eles veem como prioridade a conservação dessas hotspots em todo o mundo. Então, por exemplo, nós vamos pegar o Brasil, né? O Brasil tem 2 hotspots que estão, assim, extremamente ameaçados, que é a Mata Atlântica e a região do Pantanal, a região do Cerrado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando se trata de Mata Atlântica, dos 100% que nós tínhamos de Mata Atlântica, né, no período da ocupação do Brasil, lá em 1500, hoje nós temos menos que 7%. Então, é um ambiente rico em biodiversidade, porém que está extremamente ameaçado.
Aí nós temos os chamados corredores de biodiversidade, ou seja, um espaço, são estradas, né, que estão, de certa forma, atravessando toda essa biodiversidade que nós temos. Tá? Então nós vamos ter aqui ideia, olhem só a ideia de biodiversidade, né? O espaço onde nós temos uma flora bem diversificada e uma fauna também muito diversificada. Isso acontece no Brasil. Aqui, ó, biodiversidade é o conceito, novamente. Biodiversidade consiste na variedade de formas por meio das quais a vida se manifesta, com diferentes espécies e ecossistemas, em uma região ou em todo o planeta. Volto a frisar para vocês, o Brasil é o país do mundo que talvez tenha a maior biodiversidade do planeta. Hotspots, como eu passei para vocês, são regiões no mundo ricas em biodiversidade, porém estão muito ameaçadas. Então, aqui eles colocam o Brasil, né? Aqui está o Cerrado, a Mata Atlântica, aí tem as florestas chilenas. Então, em cada parte do mundo, né, tem um hotspots diferente. Então, aqui vem o conceito de hotspots, novamente. Então, são zonas do planeta muito ricas em biodiversidade, bastante ameaçadas de destruição, indicadas por especialistas como uma região de prioridade para a conservação em todo o mundo. Tanto que, no Brasil, tem um projeto que chama-se SOS Mata Atlântica. Então, é muito forte esse projeto, né? Dentro desse projeto tem o projeto da Tartaruga Marinha, o projeto Tamar. Então, são esses projetos dentro dos hotspots, né, que mostram toda a preocupação com a destruição dessas zonas do planeta. Olha os corredores de biodiversidade, como eu vinha falando antes para vocês. Olha as estradas ultrapassando. Olha quantos animais não morrem nesse percurso. Pontes, viadutos, prédios, né? Esses formam os corredores de biodiversidade. Aqui, ó, conceito. Corredor ecológico ou corredor de biodiversidade. São áreas que unem os fragmentos florestais ou unidades de conservação separados por interferência humana, como, por exemplo, estradas, agriculturas, atividades madeireiras. Então, nós temos lá uma área florestal, né? Passa nessa área florestal uma estrada. Aí eu já estou formando um corredor de biodiversidade. Eu tenho lá uma grande floresta, uma grande área floresta, e tenho muito próximo a uma agricultura. Eu estou criando um corredor de biodiversidade. Ou seja, são lugares que têm, de certa forma, uma interferência humana. Biopirataria é um dos grandes problemas do Brasil nos dias de hoje, né? Quando eu falo em biopirataria, eu estou falando da exploração, da manipulação, da exportação ou comercialização internacional de recursos biológicos, né? Que vão, de certa forma, contrariar uma convenção, a Convenção sobre Diversidade Biológica. A convenção foi feita no ano de 1992. Então, biopirataria é crime. Então, por exemplo, vem pesquisadores de todo o mundo, por exemplo, entram lá na Amazônia, né? Muitos deles manipulam algumas ervas, né? Algumas plantas que são matéria-prima para a confecção de remédios, por exemplo. E eles levam a amostra para os países de origem para que eles possam estudar melhor. Eles estão praticando biopirataria. Isso acontece de uma forma muito incisiva dentro do Brasil.
Biotecnologia. Quando eu falo em biotecnologia, né, é a utilização da tecnologia no meio do campo, né, no meio mais afastado, para que se possa utilizá-la em organismos vivos, em plantas, animais, micro-organismos, para que se possa desenvolver o quê? Produtos. Né? Então, eu vou pegar lá organismos vivos, algumas plantas, e vou transformar essas plantas em remédios. Eu estou praticando a biotecnologia. E por fim, né, eu tenho a biossegurança. Né? Para que serve? Qual o objetivo da biossegurança? Evitar ou controlar os eventuais problemas que ocorrem a partir da quebra de estudos feitos dentro da biotecnologia. Né? Então, de repente, algum técnico, algum cientista faz uma grande descoberta, né? Essa descoberta, muitas vezes ela é roubada por outras pessoas que passam a utilizá-la em causa própria. Então, toda essa biotecnologia ela tem que ser protegida através de uma biossegurança. Olha só, eu tenho aqui a figurinha que vai mostrar para nós a biopirataria. E isso acontece de fato, vocês já devem ter visto isso em alguma parte, né, da vida de vocês. Biotecnologia, né, você colocar a tecnologia em prol da vida. E a biossegurança, esse é o símbolo da biossegurança. Pegada ecológica e biocapacidade. Pegada ecológica, olhem só. Que marcas você quer deixar no planeta? Que marca você quer deixar no planeta? Então vamos pegar o conceito de pegada ecológica. Então a pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Então, olhem só, a pegada ecológica ela vai verificar se a população está consumindo demais e esse consumo ele vai gerar o que eles dizem de hectares globais, ou seja, comparar o padrão de vida e consumo, né, de pessoas de várias partes do mundo. Quanto mais eu consumo, mais eu vou deixar pegadas desse consumo no meu planeta. Consequentemente, mais degradação ambiental. Então, quanto mais eu utilizo, mais eu tenho que desmatar, mais eu tenho que queimar, mais pegadas eu vou deixar. Então, por exemplo, tem países, citar o exemplo dos Estados Unidos. Talvez é o país que mais consuma no mundo. A pegada ecológica dos Estados Unidos é muito alta. Por quê? Porque os estadunidenses consomem demais. A pegada ecológica do Brasil é muito alta. Então você pode entra na internet, você clica lá em pegada ecológica, você pode fazer as contas da sua pegada ecológica no mundo. Você é capaz de fazer isso. Tem lá, dá para fazer isso de uma forma bem simples. Se você está consumindo demais, se você está consumindo de menos, é importante que você tenha essa ideia, pegada ecológica. Biocapacidade. Aqui, ó, é a habilidade de continuar a produzir recursos naturais que são consumidos pela população de um local. Também absorver os resíduos, ou seja, lixos gerados por essas pessoas. Então, qual a capacidade que o Brasil tem de consumir? Qual é a capacidade que a população do Brasil tem de consumir?
e também tem de absorver esses resíduos. O Brasil tem um grave problema com lixo. Né? O Brasil não tem um processo forte de reciclagem. Então, observem aqui, ó. Eles dizem aqui de uma forma muito clara, olha só. Para manter o padrão de vida atual, a população mundial apresenta uma pegada ecológica 30% superior à biocapacidade do planeta. Ou seja, nós consumimos 30% a mais do que nós deveríamos. E o mundo não tem condições de absorver esse lixo. E nós vamos ter, muito claro, um trabalho forte de degradação ambiental dentro deste contexto. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.